Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel e nesse momento vamos falar sobre genética para os alunos do nono ano. Vamos dar continuidade ao conhecimento do estudo da genética. Lembrando que na aula passada falamos da primeira lei de Newton, onde refere-se às heranças genéticas que existem em todos os seres vivos. Não é só nos seres humanos, todos os seres vivos. Mendel foi um que utilizou de experimento, as ervilhas, plantas, que eram facilmente adaptadas, facilmente um crescimento mais acelerado. Ele pôde fazer seus cruzamentos e perceber as diferenças genéticas, onde cada planta poderia ser evidenciada, mesmo sendo a mesma espécie. Então tem semente amarela, semente verde, folhas brancas, púrpuras, A vargem poderia ser mais compridas, a vargem, que é a vargezinha, vamos dizer da ervilha, que é a vargem, Ela pode ser um pouco mais gordinha, mais fina. A planta pode ser mais alta ou mais baixa. Tudo isso foi possível com os estudos de Mendel, que fez esses experimentos. E aí, duas palavras que nós aprendemos, que era o genótipo, que é as características genéticas que existem no indivíduo, que revela no fenótipo aquilo que nós podemos ver que é diferente entre os indivíduos, tá bom? E aí a genética básica, que a gente tem que ressaltar agora nessa aula, ela vem avançando ao decorrer. Então Mendel, ele deu o início do estudo da genética. Tudo o que ele fez foi através de experimentos. E através de experimentos ele comprovou que tem algo dentro das células que realmente transfere essas heranças genéticas, essas informações que ficam guardadas dentro das células, que ao cruzar os indivíduos, as novas gerações facilitam o aparecimento desses genótipos em fenótipos. Pode ser revelado. Então, se você sempre está vendo a planta com flor branca, de repente, no cruzamento aparece uma flor púrpura. Opa, calma aí. Se eu estou cruzando espécies puras e aparece uma flor roxa ou púrpura, uma semente que era todas as sementes das ervilhas verdes, de repente parece sementes amarelas. E isso tem algo dentro da sua genética, que é o genótipo, tá bom? E aí o avanço da genética favoreceu outros estudos. Então nós temos aí, mapear genes de várias espécies, tipo o homem. Hoje a genética do homem é toda estudada, que é o genoma humano. Então sabemos de todos os 46 cromossomos, o que cada um deles pode ser revelado, o que pode cada um deles aparecer. Tipo, herança genética dos pais, que é os exames de paternidade, descobrir quem é o pai daquela criança. Então é feito com estudo genético. Então, solucionar crimes, dependendo da situação, é com o uso do estudo genético. Clonar animais. Então, os animais, para ser clonado, para ter uma espécie boa, que produza, que se alimenta e produz carne, vamos supor assim, o frango que consegue ter ele cresce mais rápido e cria uma estrutura de carne do corpo do frango mais rápida, como o boi, o animal, leite, vacas que produzem mais leite. Então, isso é possível, você clonar geneticamente animais que têm a genética favorável para aquele benefício que a gente deseja. Isso é feito, isso é permitido. Produzir plantas e alimentos transgênicos, através da genética básica. Orientar transplantes também. Por quê? Não é qualquer pessoa que pode doar um órgão para o outro. Tem que ter compatibilidade genética para poder, a pessoa que morreu, que quer doar seus órgãos, os seus órgãos não pode ir para qualquer pessoa. Tem que ter compatibilidade genética para aquela pessoa poder receber o órgão que foi doado. E produzir vários micro-organismos, que possuem proteínas essenciais, tipo a insulina, são produzidas por micro-organismos.
um hormônio essencial para tratamento, né, da diabetes. E o hormônio de crescimento, o GH também. Então são micro-organismos que produzem esses hormônios. E aí, a genética moderna usa a base o quê? Já não é mais a experimentação de Mendel, de pegar a planta, cruzar uma com a outra, esperar crescer para ver o que vai ser revelado. É a nível molecular. Então o estudo de Mendel foi para só mostrar que tem alguma coisa além do fenótipo, que é o genótipo, que é o gene, né? E aí a base molecular desse gene foi se aprofundada. Então várias descobertas do século XX incluíram a determinação da estrutura da função do DNA e RNA também, né? A síntese das proteínas, né? Acrescentando novos conhecimentos à genética clássica proposta por Mendel. Então, como está dizendo aí, Mendel iniciou. Cara, mas precisou avançar o estudo molecular para entender o que realmente Mendel estava provando que existia, né? E o surgimento da genética moderna ou genética molecular, que aí se fala em quê? DNA, desoxirribonucleico, cromossomos, genes e o genoma. Genoma é o estudo de todos os genes. Então você pega um inseto, os caras falam assim, eu quero saber todos os cromossomos desse inseto. Pega uma árvore, eu quero saber todo o cromossomo dessa árvore, toda a constituição genética dessa árvore. Então todos os seres vivos fazem parte desse programa genoma. Não é só humano, e sim de todas as espécies está sendo feito esse estudo. E aí, como eu falei com vocês, ó, o DNA ou ADN, que DNA seria uma sigla, vamos dizer, em português, mas na verdade em inglês é ADN, ácido desoxirribonucleico. Na verdade é o contrário, né? ADN seria em português e DNA em inglês, tá bom? Só corrigindo aí a fala aí. E dentro desse estudo do DNA já se sabe que existe estruturas fundamentais para que os genes sejam formados, que são as sequências de A, T e G, C. Adenina e timina, citosina e guanina, né? Então, dentro do estudo genético, dentro do DNA, existem esses nucleotídeos que são de extrema importância para formar as sequências genéticas de um DNA. E a genética moderna facilita o quê? O estudo do DNA, do núcleo das células humanas. Lembrando que não é só células humanas. Todos os seres vivos são estudados, sua genética, para conhecer e favorecer tudo aquilo que eu falei com vocês. Os cruzamentos, a clonagem, a reprodução, a replicação. Gente, hoje tem espécies de animais, de plantas, que só não foram extintos porque fizeram estudo genético e conseguiram reproduzir em cativeiro certos tipos de animais, tipo o mico-leão dourado, estava quase extinto, né? Então se aprofundou na reprodução, conhecimento genético para voltar de novo essa espécie no estado do Rio de Janeiro, tá bom? E as informações genéticas, elas são capazes de originar essas sequências de proteínas, né? Então tudo isso é necessário para se entender a constituição de um ser vivo. Lembrando, ninguém é igual a ninguém, só se for gêmeos idênticos. Aí geneticamente eles são todos iguais. Mas fora isso, pode ser gêmeos que nasceram no mesmo dia, mas não são idênticos, a sua genética é diferente, tá? E os humanos têm dois conjuntos de cromossomos, né? Denominados genoma. Um de origem paterna e o outro de origem materna. Então por isso que eu falei, nenhum filho é igual ao outro. Só se for gêmeos idênticos. Aí sim, qualquer filho sempre vai ter variação genética. Ah, mas é do mesmo pai e da mesma mãe. Ótimo, mas na história genética do pai e da mãe tem diferenças. E essas diferenças são transportadas em cada espermatozoide do homem, em cada óvulo que a mulher produz. Tem diferença genética. Por isso que os filhos, a mãe que teve 10 filhos, nenhum deles são gêmeos. E aí? Todos são diferentes. Tem aquela história. A mãe teve um filho que nasceu louro. Na outra paternidade, o filho nasceu moreno. Né? Isso é normal, isso acontece. Né? Isso é possível com o quê?
com os genes que existem nos cromossomos e que quando vai unir o óvulo com o espermatozoide, revela essas diferenças mesmo na mesma paternidade, tá bom? E aí, a transmissão de material genético, ela sempre vai passar de célula-mãe para célula-filha. Então, isso está presente no DNA, onde a duplicação, depois que ocorre a fecundação, a união, o DNA ele começa a se duplicar e reproduzir novas células-filhas por divisões celulares. Tá? As divisões celulares são duas, né? Meiose e mitose. Tá bom? Então, a mitose é um processo de divisão no qual uma célula se divide, originando duas filhas, com o mesmo conjunto de cromossomos e genes. Então, esse é o processo chamado mitose. As células filhas podem ser haploides ou diploides, como a célula original. Pode ter uma quantidade N haploides de genes ou diploide 2Ns, né? No organismo animal, ela é fundamental para o crescimento. Então, a mitose cresce. Então, desde quando a gente era bebezinho, as nossas células foram se duplicando e se dividindo, crescendo o corpo, os ossos, os músculos, os órgãos, o cabelo, a barba. Tudo isso é através do processo chamado de divisão celular, mitose. Tá? Por que mitose? Porque o material genético ele é duplicado. Ele duplica, forma duas células filhas com o mesmo material. Então você amplia. Você acha que o corpo cresce, né? A gente desde bebezinho, até dentro da barriga da mãe como embrião. Após a fecundação, essas células vão se dividindo por um processo de mitose para crescer. Está aí apresentando do lado o processo de mitose, que é a divisão celular necessária para crescimento e regeneração. Por que regeneração? Porque nós podemos ter um corte. O cabelo. Por que o cabelo cresce? Porque você corta o cabelo, as células vão se dividindo por mitose e o cabelo cresce de novo. As unhas, né? A pele, quando você queima a pele, sai aquela pele morta, ela se regenera de novo. Claro que isso tudo tem tempo, idade também. Então, quanto mais velho a gente fica, a gente perde. Então, hoje, né? Minha avó tem 94 anos. Por que nossos avós não têm a mesma aparência quando tinha 50 anos atrás, 30 anos atrás? Não vai ter, porque o processo de mitose, de divisão celular, já não é o mesmo. Então, o envelhecimento, o estudo genético é para isso também, para entender por que chega um certo tempo que o corpo não consegue mais se dividir. As células, a genética não consegue mais evoluir para o corpo sempre ficar novo, saudável, né? Já pensaram nisso? É aí que a genética moderna quer produzir. Por que as pessoas envelhecem? Por que o ser vivo se envelhece se ele divide suas células, se duplica e divide, mas não dá conta do quando era igual no início? Então, o processo de divisão, ao decorrer do tempo, ele vai se modificando, vai diminuindo. Então, por esse motivo, que ocorre o envelhecimento dos seres humanos. Então, o ciclo de vida, né? Nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece, morre, tem a ver com divisão celular, que não a consegue acompanhar mais. Já pensou se a gente consegue mudar isso? Né? Já pensou se a gente consegue ter um medicamento ou tomar alguma substância, ou simplesmente a gente fazer uma codificação genética e renovar todas as nossas células? Então imagina, minha avó, 94 anos, conseguimos agora um produto ou uma vacina, vacina, já estou em visão além do alcance, que tem como regenerar suas células. A senhora vai voltar a ser jovem de novo. Será que as pessoas vão querer isso? Vou deixar isso na cabeça de vocês, tá bom? E aí mostrando que existe outro processo, deixando um pouquinho a mitose de lado, chamado meiose.
que é a divisão onde a célula se divide no meio. E quem faz essa divisão de célula que divide o DNA no meio são só as células reprodutoras que nós temos, para depois elas fecundarem e formar novos indivíduos, tá bom? Vamos se aprofundar muito na mitose agora não, para a gente conhecer um pouco mais a genética moderna. Então tá aí, a variação do número de cromossomos de diferentes espécies e a redução do ploidia dos gametas que foram formados por meiose. Então, o que quer dizer isso? Ervilha. Então, os cromossomos 2N estão dentro de uma célula normal da folha da ervilha, da folha, da flor, do caule, possui 14 cromossomos. Já nas células reprodutoras, aquelas que estão no pólen, né? Onde tem o pólen e o ovário da flor, né? É a metade, 7. O girassol possui 34, a metade é 17. O gato possui 38, a metade é 19. Seres humanos, como eu venho falando direto, 46. A metade nas células reprodutoras, que é N, gameta é N, que é a quantidade que tem de cromossomos. N, haploides. 2N, diploides. É 23. E os nossos caninos, cachorros? Olha a quantidade de cromossomos que ele tem. Maior do que do homem, uma quantidade que o homem. 78. A metade vai ser o quê? 39. Então, o espermatozoide do cachorro e o óvulo da cadela possui o quê? 39. Quando une os dois, que cada um é 39, vai formar os cachorrinhos, os filhotes, sua prole. Vai ter quanto cada cachorrinho, cada filhote? 78, tá bom? E aí, falando mais um pouco, né, das novas características genéticas, mutações no material genético. Então existe isso também, esse estudo e revela que essas mutações, por um lado, pode ser boas e muitas vezes ruins, né? Mutações pode fazer com que certa espécie continue se perpetuando. Agora, tem mutações que acabam prejudicando um pouco a espécie e os novos indivíduos não vão carregar essa mutação, vão deixar essa mutação de lado, tá? Então, durante a gametogênese, o que é gametogênese? Formar gametas, óvulos espermatozoides, podem produzir alterações no genótipo, que é na genética lá dentro do óvulo, a genética, DNA genético dentro do espermatozoide, e no fenótipo dos descendentes gerados a partir desses gametas. Então, se tem uma alteração no genótipo do espermatozoide, tem uma alteração no genótipo do óvulo, ele vai ter a fecundação, ok? O que vai acontecer com esse descendente? Vai se desenvolver com mutação, que é nada mais do que o fenotipo que vai ser revelado, tá? Tá vendo como que essa palavrinha é importante a gente aprender? Então, tem essa necessidade de entender todas essas curiosidades genéticas, igual aí o rei, né? Rei Henrique VIII, conhecido como rei tirano, desejava ardentemente um filho macho, conforme eles falavam na época, para lhe suceder no trono. Mas sua primeira esposa lhe havia dado apenas filhas. Vamos lembrar do que a gente estudou. Não conformado com essa situação, tentou se divorciar de sua esposa. E como naquela época a Igreja Católica não aceitava o divórcio, ele rompeu com o Papa. Se proclamou chefe da Igreja Anglicana e anulou seu casamento. Olha a história, hein? Casou-se com Ana Bolena, a qual mandou decapitar algum tempo depois de ela lhe ter dado uma filha. Olha que loucura. Casou-se ainda com Jane, que enfim lhe deu um filho varão. Mas ela morreu após o parto. Casou-se ainda mais 2 vezes, mas nenhum outro filho foi gerado. Gente, o que a gente estudou de genética? Quem vai carregar o gene para ter filhos homens?
Vamos pensar. O espermatozoide ou o óvulo? O que nós estudamos? Para ter filhos macho, homem, precisa ter gene X e Y. Quem carrega em cada célula reprodutora ou X ou Y é o homem que carrega. Então, realmente, é a genética dele que vai, ao fecundar um óvulo da primeira mulher dele, que dependia de ter um filho homem. E não, a mulher não tem culpa de nada. As mulheres não têm culpa de ter filho menina ou menino, homem ou mulher. É o homem que tem que na sua genética, no seu espermatozoide, que carrega. Se ele carrega, se o espermatozoide que fecundou o óvulo, espermatozoide X, o óvulo sempre vai ser X. Vai nascer o quê? Menina, vai ser fêmea. Se o espermatozoide do homem foi Y, fecundou o óvulo que sempre é X, um homem. Então é o homem que vai determinar se vai ser menino ou menina, tá bom? E aí, finalizando, tá bom? Esse estudo aí genético, toda essa evolução que teve, eu gostaria de agradecer a todos aí, tá bom? Muito obrigado aí e boa noite. Espero que esse vídeo ajude um pouco mais o conhecimento de vocês. Não deixe de pegar o material do professor, não deixe de estudar, de fazer a leitura do material, e o vídeo é uma complementação para entender um pouco mais sobre genética básica. Valeu? Obrigado aí e vamos que vamos!